Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua santa e bendita vontade. Que o Espírito Santo venha a falar com cada um de nós. Que o Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor, nos revele a Tua vontade, nos iluminando para que tenhamos esclarecimento e entendimento das Escrituras. Acima de tudo, ó Pai, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus, amém. E amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Texto bem conhecido de todos. Todo aquele que estuda a palavra, todo aquele que se dedica ao conhecimento das Escrituras, conhece o texto e o episódio narrado em Daniel, capítulo de número 2. Nabucodonosor havia tido um sonho que o perturbou. E que, como é comum aos poderosos deste mundo, quando eles se perturbam a todos. E assim Nabucodonosor exigiu aos seus sábios, aos seus magos, que lhe dessem a revelação do sonho, bem como a interpretação do sonho. Você pode imaginar como ficaram aflitas aquelas pessoas, aqueles homens que eram os sábios, os magos do rei. E entre eles estava Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdênego. Daniel, ouvindo a palavra do rei, que todos os sábios seriam mortos se não houvesse a revelação do sonho, bem como a interpretação da palavra. Traz os seus amigos, que não apenas eram amigos em sua vida, eram amigos na sua luta, eram amigos de oração. E estes se colocam diante de Deus. E Daniel busca ao Senhor em oração. E o Senhor lhe dá revelação. Aquilo que é perturbação para os Nabucodonosores deste mundo é revelação para os Daniéis dessa terra. Então, o Senhor traz a Daniel revelação. E é justamente falando um pouco desta revelação que nós queremos passar a palavra. A partir do versículo de número 31, encontramos a seguinte narrativa feita por Daniel. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Algumas versões falarão, era assombrosa. Infundia terror, assombro. A cabeça era de ouro fino ou de fino ouro, e o peito e os braços de prata,
o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés, em parte ferro e em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então, Daniel passa a dar a interpretação do sonho e fala sobre o final do sonho, como viste que do monte foi cortada uma pedra, versículo 45, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecemos esse texto que li de forma reduzida e aconselho a todos aqueles que amam as Escrituras que possam depois ler com calma o trecho que se encontra em Daniel, capítulo de número 2. Sabemos que a interpretação que o próprio Daniel deu, que foi interpretação dada não por outro, senão pelo Senhor a Daniel, pois Daniel buscou a revelação do sonho, bem como a interpretação, e explicou ao rei que homem nenhum poderia dar ao rei o que o rei pedia, mas o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus de Daniel, o nosso Deus, este daria a revelação do sonho e sua interpretação, e que o próprio Deus havia dado a Nabucodonosor este sonho que dizia a respeito dos dias que viriam depois de Nabucodonosor. Primeiro o reino de Nabucodonosor e depois outros reinos. E eu quero salientar que, no final, há um reino que suplanta todos esses reinos e que se estabelece para sempre. E este reino é o reino de Deus. Isto posto, que nós estamos dentro da interpretação do livro de Daniel, vemos dentro deste livro reinos poderosos. O primeiro reino de ouro, o próprio reino de Babilônia, poderoso reino de Babilônia, o reino dos Meda e Persas, o reino dos gregos e macedônios, o reino, então, dos romanos. Todos esses reinos vão a tal ponto que no final é dito, mas nos dias daquele reino que está mesclado entre
barro e ferro, que não se misturam. Surgirá, então, este reino, que é o reino de Deus. E diz, e virá de um monte, de uma pedra cortada, sem o auxílio de mãos humanas. Uma pedra cortada, um reino diferente dos demais reinos. Porque todos os demais reinos daquela colossal estátua foram feitos com o auxílio da mão humana. Mas esse reino, este grande reino, surgirá, e surgiu já, sem o auxílio de mãos humanas. O reino de Deus vem pela vontade soberana, absoluta, total de Deus. E a Bíblia fala que esta pedra cortada deste monte, sem o auxílio de mãos humanas, totalmente por mãos divinas, ela desce, ela rola, por se ela é cortada do monte, do alto do monte, ela desce. Ela desce. Interessante que ela, sendo o reino, ela desce, ela rola para dar de encontro com aquela estátua que representam todos aqueles reinos e reinos humanos e reduzir, desde o último até o primeiro, tudo a pó, e o pó ser levado pelo vento. E essa pedra se tornar uma grande montanha, enchendo toda a terra. Este reino é o reino que nós temos que estar com a nossa atenção. Nós não temos que estar com a nossa atenção nem em Babilônia, nem nos medos e persas, nem nos macedônios e gregos, nem nos romanos. Nossa atenção não deve estar no reino dos homens, mas no reino de Deus. De uma vez por todas, a igreja tem que voltar a sua atenção ao mover do reino de Deus. E o mover do reino de Deus, desta pedra, tirada deste monte, sem o auxílio de mãos, é um mover de uma pedra que rola, de uma pedra que desce. É um mover que desce, e desce com poder. E muitas vezes na Bíblia nós encontramos esse mover de descida com poder. Essa dinâmica, e eu chamarei a dinâmica do reino. A Bíblia diz: esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. E do alto, de repente, veio dos céus, veio do alto, um som como vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. E eles passaram a ser cheios do Espírito e falavam em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veio do alto um poder.
um poder do alto. No reino de Deus, se queremos subir, é necessário que aprendamos a descer. A descer. O reino dos céus tem este mover particular. A Bíblia diz, que quer dizer que subiu? Senão que primeiro desceu. E desceu às regiões inferiores da terra, a saber, Jesus Cristo, e pregou as almas em prisão. Proclamou a palavra, as almas em prisão. Que quer dizer que subiu, senão que primeiro desceu? A Bíblia diz, aquele que quer ser exaltado, aquele que quer ser engrandecido, aquele que quer ser enaltecido, aquele que quer subir, este se humilhe, desça. A palavra do Senhor mesmo nos diz, quando vocês estiverem e forem convidados a uma festa, não busquem os melhores lugares. No grego, literalmente, essa palavra é, não busquem os lugares mais altos. Sentem nos últimos lugares, sentem nos lugares mais baixos. Para que não seja o caso que você, estando no lugar mais alto, no lugar mais importante, venha alguém mais digno do que você e alguém te diga, saia para dar lugar a este, e humilhado, envergonhado, você vá para onde você deveria ter estado, no último lugar. E quando você está no lugar mais baixo, o lugar mais baixo tem uma característica muito interessante. Dificilmente pessoas brigam pelo lugar mais baixo. Pessoas brigam pelo lugar mais humilde. Elas normalmente discutem, elas brigam pelo lugar mais alto, pelo lugar mais em evidência, pelo lugar mais privilegiado, mas não, nós no nome de Jesus Cristo, devemos ser pessoas humildes. E todo aquele que se humilhar, todo aquele que for humilde, Deus o exaltará, Deus o engrandecerá. A Bíblia mesmo nos diz, não se acende uma lâmpada para colocá-la embaixo, mas para colocá-la no velador. Porém, não é a própria lâmpada que se coloca no lugar alto. É a mão daquele que a acendeu, que a coloca no lugar alto. E nós devemos, então, aprender a permitir o Senhor que venha nos encher com azeite e venha a ativar a unção pelo fogo em nossa vida, a fim de que Ele nos coloque no lugar alto. Mas não que nós devamos buscar isto. O reino de Deus é de pessoas que querem e fazem a vontade do Senhor, que são obedientes, onde o governo de Deus, a saber, a vontade de Deus, está na nossa vida. Nos nossos dias, nós estamos vivendo na nossa nação e em outras nações uma luta pelos reinos deste mundo. Jesus, falando do seu reino, disse, o meu reino não é deste mundo. Eu não estou aqui para discutir ideologias, políticas, pensamentos. Eu estou aqui para dizer que há um reino que vai cobrir toda esta terra. E este reino
cobrirá toda esta terra, e o mover desse reino, e o poder desse reino, que reduzirá todos os demais reinos dos homens a pó. Mas ele se estabelecerá e se estabelecerá para sempre. E o seu reino jamais, diz a Bíblia, o seu reino jamais passará. Este reino, temos que voltar a pregar sobre ele. Pessoas têm o direito de terem suas opiniões, de expressarem num ambiente de liberdade. Pessoas têm o direito de expressarem suas opiniões, sempre lembrando-se de respeitar a opinião de outros, ainda que não seja uma opinião que se some à sua opinião, que concorde à sua opinião, que seja até contrária à sua opinião, devemos respeitar as demais pessoas. Ter opinião própria é bom e necessário, mas devemos respeitar os demais. E às vezes, infelizmente, carecemos desta hombridade, desta honra, desta grandeza, porque isto é uma grandeza, de se respeitar aos demais. Até mesmo a nível de pensamento teológico, como encontramos discussões de irmãos em Cristo, que não respeitam a opinião teológica. Não estou falando de respeitar e de aceitar uma heresia, não é isto, mas de opiniões distintas que têm direito de existir em situações em que há liberdade de mais de uma visão interpretativa que não seja, volto a dizer, herética. Devemos respeitar uns aos outros. Estes reinos que se veem aqui citados foram reinos estabelecidos por homens, pela mão do homem e muitas vezes pela espada do homem. Foram reinos estabelecidos por crueldade, por vezes, por violência, por vezes, mas o reino de Deus não é estabelecido por mãos humanas. E não importa quão poderoso, ou mesmo quão violento e cruel possa ter sido um destes reinos, o reino de Deus prevalecerá sobre todos. Não será por força, não será por violência, mas será pelo Espírito do Senhor. Não é pela força, não é pela violência, mas sim pelo Espírito do Senhor. Preguemos a palavra, mais do que nunca, em nossos dias, temos que estar com os nossos olhos bem abertos para a palavra de Deus, bem atentos para tudo o que acontece no mundo e termos um entendimento de tudo que passa por meio da palavra. Como nós necessitamos começar a enxergar as coisas por meio da palavra. Como nós necessitamos começar a entender cada fato que acontece. Eu não estou dizendo que cada fato que acontece, permita-me abrir um parênteses, é em si o cumprimento de uma profecia bíblica.
Eu estou dizendo que nós devemos analisar as coisas pela Bíblia, pelos valores bíblicos, pelos princípios bíblicos, pelas verdades bíblicas. É assim que nós devemos aprender a olhar a vida. E nós olharemos a vida, olharemos a nossa vida, olharemos a realidade ao nosso redor pelo prisma bíblico, ou então pelo olhar de Deus. Porque se você analisa pela palavra de Deus, você começa a entender as coisas pelo prisma, pela visão de Deus. Como a igreja necessita voltar a entender que há um mover, que não é um mover dos poderes deste mundo, não é um mover dos reinos desta terra, é um mover sobrenatural do Espírito do Senhor, que não é por mão humana. É interessante, eu volto a falar sobre este poder da pedra rolando. Há um outro sonho dos midianitas, dos inimigos do povo de Israel, nos dias de Gideão, também conhecido como Jerubbaal, aquele que luta com Baal. Esse Gideão, juiz, homem de Deus, valoroso, poderoso no Senhor, pois o Senhor o chamou. Ele mesmo ouve o sonho daqueles homens inimigos dele, e que um teve o sonho e outro a interpretação. E o sonho era um pão de cevada, que, perceba bem, rolava, descia. Amém? Novamente, rolava, descia. E deu contra a tenda, não qualquer tenda, mas a tenda do comandante, e a pôs de ponta a cabeça, ou seja, de cabeça para baixo. A pôs derrubada. E a interpretação foi clara, não é isto outra coisa, senão Gideão, pois o Senhor Deus, Deus de Gideão, nos entregou em suas mãos. E a vitória de Gideão não se deu pela mão humana, pois usaram eles aquelas ferramentas ou aquelas armas, a saber, Gideão e os 300 levaram uma trombeta, levaram uma tocha dentro de um vaso, quebraram o vaso, levantaram a tocha, tocaram a trombeta e gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E o Senhor fez confusão no acampamento dos midianitas, e espada de midianita se voltou contra midianita. Mas o que era o poder de Gideão era um pão que rolava, que descia. E se um pão descendo pode provocar tamanha vitória, o que não fará uma imensa pedra? O que não fará? Há um poder de Deus, o poder do reino de Deus, que é esse poder que se manifesta da pedra rolando, que esmiuçará
todo o poder de todos os reinos deste mundo. E então se dirá, como diz no livro de Apocalipse, todos os reinos deste mundo pertencem ao Senhor. Todos os reinos. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda esta língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E diante do trono de Deus e ao redor do trono de Deus estarão louvando ao Senhor com todos os povos, todas as raças, todas as línguas. Estarão louvando ao Senhor, adorando um reino que irá sobressair sobre todos os reinos da terra, todos os reinos deste mundo. Louvamos ao Senhor porque cremos no reino de Deus. E devemos lembrar que esse reino não é qualquer reino. O meu reino, a Bíblia diz, o reino de Deus, o meu reino é reinar sobre o coração dos homens, está no coração dos homens, é governar a vida dos homens, é fazer com que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita, esteja na vida dos homens. Pois o reino de Deus, disse Paulo, não é comida, não é bebida, mas é justiça, é alegria e paz no Espírito Santo. Temos que voltar a estes tremendos valores, valores de justiça, valores de alegria, valores de paz. Não qualquer justiça, não qualquer alegria, não qualquer paz. Justiça é bom, alegria é bom, paz é bom, mas o próprio Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo também dá uma paz, o mundo também dá uma justiça, o mundo também dá uma alegria, mas essa justiça, paz e alegria, que não é comida nem bebida, essa justiça, paz e alegria, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Há muita gente que está buscando e se compreende a busca, uma justiça, uma paz, uma alegria em outras fontes. Se compreende isto, se entende. Mas deixe-me dizer uma coisa, isso não é o reino de Deus. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Você encontrar justiça na sociedade é algo importante. Você encontrar alegria na família, por exemplo, é importante. Você ter paz na vida é importante. Eu não estou dizendo que essas coisas e outras mais não tenham importância. Eu estou dizendo que o reino de Deus é justiça, e não qualquer justiça. É alegria, e não qualquer alegria. É paz, e não qualquer paz. Porque é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E que nós precisamos, porque se não tivermos a justiça, não adiantará termos todas as justiças do mundo, que a nossa justiça diante de Deus não passa de um trapo de imundícia. Então nós precisamos dessa justiça
tão superior desta alegria, tão superior, e que a própria palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E nos diz a própria palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. E a paz. A paz que o mundo não pode nos dar. Porque não tem como nos dar. Essa paz que vem a nós por Jesus, que Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas, as minhas palavras, as palavras de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Meus amados irmãos, essa palavra que eu trago nesta noite, trago especialmente para a nossa igreja, e espero que alcance muitas vidas, é uma palavra de conforto, dizendo: há um reino que não te decepcionará. Há um reino maravilhoso e poderoso que é do Senhor. Há um reino que eu quero te convidar a viver. Há um reino que você precisa ser levado para ele. Porque a palavra nos diz que Ele nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos trouxe, nos colocou no reino da sua gloriosa luz. Você é tirado de um império, e império das trevas, e você é colocado num reino, no reino da luz, onde Deus é luz, e nele não há trevas alguma, não há variação de luz. Neste reino, no reino da luz, no reino de Deus, nós somos colocados. Mas me chama a atenção que nos tira de um império. No império há um imperador. Um imperador impera porque impõe. Um império é império porque impõe. Forma-se um império quando um determinado governo começa a tomar outros governos. Assim, foi um império babilônico. Assim, foi o império medo-persa. Assim, foi o império macedônio. Assim, foi o império romano. Assim, são os impérios, e é o próprio império das trevas, que funcionam pela imposição. Mas Deus nos tirou deste império, império das trevas, e nos trouxe para o reino. Pare de ter pensamento de império. Passe a ter pensamento de reino. Nós devemos ter visão de reino, pensamento de reino, espírito de reino. Nós temos um rei, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Não temas os imperadores deste mundo.
as forças espirituais do mal nas regiões celestes, os principados e potestades, os poderes dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Essa minha palavra não tem nada a ver com visões ideológicas ou visões políticas. Não estou aqui para combater pensamento A, B ou C, mas para trazer o entendimento que temos que viver o reino de Deus. Ele foi estabelecido, ele é estabelecido pelo poder de Deus, não por mão humana, mas por mão divina, onde Jesus, morrendo naquela cruz, nos resgatou, triunfando na cruz do Calvário sobre todo o principado e potestade, os expôs ao vexame. Humilhou-os, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Jesus estabeleceu, ele estabelece, ele edifica a sua igreja sobre a rocha e ela não será abalada. Nós somos aqueles do poder da rocha. Esta pedra que foi movida sem auxílio de mãos humanas, é pelo poder de Deus. Vamos confiar no Senhor e vamos nos entregar plenamente ao Senhor. E vamos começar a entender que este reino, esta pedra, ela é movida sem auxílio de mãos humanas. Sem auxílio de mãos humanas. O reino de Deus está operando. E nós cremos que o reino de Deus triunfará sobre toda a realidade neste mundo. E o seu reino durará para sempre. Não estou querendo discutir milênio, mas Jesus não vem para reinar apenas 1000 anos. Jesus vem para reinar mais de 1000 anos, para reinar para sempre. E os seus, aqueles vencedores, reinarão com Ele. Reinarão com o Senhor. O teu destino, meu amado irmão, minha amada irmã, você que é filho de Deus, o teu destino é reinar com Ele pela eternidade. Quando Ele reina, nós reinamos. Eu e você reinaremos com Ele, no nome de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, nós nos entregamos ao Senhor e pedimos a Tua bênção aqui. Pedimos que de uma vez por todas entendamos sobre o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos que esse reino que está no coração dos homens esteja em nossas vidas, se manifestando. E te pedimos, ó Pai, que vivamos a Tua vontade, o Teu governo,
para que o teu reino seja sobre as nossas vidas. Que, ó Deus, que entendamos que ainda que um reino seja ouro, ou prata, ou bronze, ou ferro, ou barro e ferro, no final, tudo não passará de pó. Mas o teu reino se torna uma montanha. Uma montanha que, diferente do pó que é levado pelo vento, nem os mais poderosos ventos podem mover a montanha. Nós louvamos o teu nome e nos entregamos em tuas mãos. Queremos viver o reino. Governa sobre nós, Jesus. Governa, no nome de Jesus. Se você que nos ouve e nos vê, nos assiste pela live, e diz: eu quero viver esse reino, eu quero governar com Cristo, como poderei fazer isto? Se tornando filho de Deus. E como você se torna filho de Deus? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nome este que a Bíblia diz, pelo qual, o nome de Jesus, somos salvos. Então eu te convido à salvação, eu te convido à filiação, a se tornar filho. Basta crer em Jesus Cristo e recebê-lo em seu coração. Senhor, nós oramos por aqueles que hoje tomam uma decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Senhor, leva-nos em paz. Leva-nos em segurança. De volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo sejam sobre todos e todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.